Então vocês podem abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Nós começamos quarta-feira passada, fomos no versículo 1, fomos até o versículo 9. Então hoje vamos continuar o versículo 9, mas começando o versículo 8, capítulo 6. Ontem fizemos uma viagem, fomos ontem lá em Botucatu, na casa do Éder. Foi uma viagem gostosa, Deus nos abençoe na ida e volta. Foi nós e a mulher, e a Simone e o Odemir. Foi bom, graças a Deus. Casa do Éder, lá em Botucatu. Nós fomos lá ontem. Botucatu, de Bauru lá parece que é 96 quilômetros. Agora daqui parece que tem Bauru 75, por aí, né? Dá um bocado bom. Então, versículo 8, todos acharam? Do capítulo 6. Agora aqui ele vai falar de Estevão. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vemos isso aquele dia. Olha bem, falando desse homem cheio de fé. E nós devemos ser imitadores dessas pessoas do Antigo Testamento, da Bíblia, Novo Testamento. A pessoa, quando fala que cheio de fé, eles viveram pela fé. E nós devemos também viver pela fé. Viver pela fé, com aquela fé genuína, uma fé com uma crença em Deus mesmo de verdade, crer no sacrifício de Cristo de todo o coração, crer mesmo com o coração da alma. Porque senão, que graça tem, que vantagem que tem nós, seres humanos, todo o povo, viver este mundo, um mundo vazio, sem ter a fé genuína em Cristo Jesus, sem ter aceito Ele na vida da pessoa. Porque a vida que tudo acaba, tudo passa, e vai passando, não volta mais para trás. O ontem jamais volta. O que nós deixamos de fazer, o que nós fizemos, o que nós não fizemos, isso não faz mais. Sempre nós devemos ter um alvo para frente. Como diz o irmão Daniel, o dia que nós fomos na casa do irmão Vanderlei, nós estudando lá, e cada um falava um pouco. Então nós seguimos o caminho. É como uma pista que vai para uma cidade. Você vê que ele observou bem o que ele disse, né? Então nós vamos pela pista, o carro. Você note bem, quando você está saindo fora da pista, eu não tinha pensado isso, né? A gente aprende a ouvir, o bom ouvir, né? As experiências, lembrar esses detalhes, para ir aplicar na vida espiritual. Então aproveitar e falar agora que eu lembrei isso no pensamento. Nós seguimos a Cristo, é um alvo. Está seguindo. Mas a gente faz assim, ó, vê quando está um pouco fora, está um pouco fora. E na pista, você com o carro, por que tem aqueles... Você percebe, do pneu, não percebe? Porque você já está saindo fora. Saindo da direção correta. Se você sair para a direita demais, assim tá. Se você vai para outra contramão, para a esquerda, então, aquilo é posto para alertar o motorista que ele está dormindo, ou ele está descuidando, porque ele está saindo fora. Então, o Espírito Santo em nossas vidas,
na nossa mente, mas precisa conhecer bem a doutrina, saber qual é a vontade de Deus quando você está errando. Então nós estamos indo. Quando nós saímos fora, então nós vamos fazer que nem o carro alegre que aquilo lá dá. Dá um toque. Opa, você está saindo fora da vontade de Deus, do caminho de Deus. Ou está saindo para o outro lado. Então, se segue no meio, reto, entre meio e dois, está o caminho. Então, aqui fala de Estevão cheio de fé. E um grande conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Nós devemos ser ricos no conhecimento da palavra de Deus. Conhecer, como é que nós vamos conhecer bem a palavra de Deus se nós não estivermos aplicando ela nas nossas vidas, examinando ela, estudando, ouvindo falar dela, ouvindo explicar dela? Então, e do Espírito Santo de controlar as nossas vidas. O Espírito Santo dentro de nós, morando em nós, o Espírito de Cristo, Deus Espírito, ele vai guiando, controla. Nós devemos de ser controlados por ele, mas isso depende um pouco de nós. Uma parte é nossa e o resto é tudo dele, o Espírito Santo. Então é por isso, para poder nos usar, o Espírito Santo quer nos usar aqui nesta vida, enquanto estamos vivos, mas precisa ter ele, ter fé, cheio de fé. Aí o Espírito Santo vai nos usar. Ó, o caminho direito. Você vai aqui, ele dá um toque. Você escuta, percebe, como fosse um barulho. O toque está errado. Vem um mau pensamento, um otário assim, planejando algo que não deve planejar. Quem tem o Espírito Santo, ele vai dar um sinal. Ele dá um apito. Sentido figurado para entender, né? Na mente, um toque na nossa consciência. Então, precisa conhecer. Então ele fala que esse Estevão, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios é coisa fora da natureza, como fora do comum. Ele fazia sinais. Hoje, ser humano nenhum, cristão nenhum faz prodígio. O prodígio que nós fazemos, ser usado pelo Espírito Santo, é pregar a palavra dele. Às vezes você está mais cheio do Espírito Santo, você fala, vem as palavras na sua boca, onde você estiver. Você dá um testemunho, dar bom testemunho. Deixar o Espírito Santo nos usar. Esse é o prodígio, mas prodígio de vamos fazer curas, querer procurar imitá-lo, copiar só porque eles faziam. Nós também, eu tenho o direito de fazer também. Vou cobrar a Deus. Não. Não existe, hoje ninguém faz mais. A capacidade, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, é orar, rogar a Deus e pedir a Ele, pede a Ele para nos ajudar, nos abençoar. Amém? Para quem que nós vamos pedir? Nós temos que pedir para o nosso Pai. Eu escuto às vezes para o nosso papai do céu. Que papai, filho? É Pai eterno. Né? Fala papai, você fala brincando com criança, fala para o papai é terreno. O nosso Pai tem que falar com respeito na hora da oração, sério. Outro fala aquele homem lá de cima, cada que zombaria, pensa que falar com Deus do que falar com o ser humano, com o pecador. Aquele ali de cima. Fala, sabe também, sabe como é que fala? Aquele cara. Eu não uso essa palavra, nem para falar para um amigo, meu proviseu, o cara. É gíria, né? Não devemos usar gíria. Então aqui, e estas coisas foram divinamente feitas contra a lei da natureza que Estevão fazia e os demais. Versículo 9. Antes vamos ler no capítulo 2 para trás, um pouco, versículo 42.
capítulo 2, você não precisa ver, mas é aqui pertinho se quiser. Olha, fala da igreja primitiva, os primeiros, os 12 apóstolos, a igreja, na época, naquela época. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós também, a igreja hoje verdadeira, ela deve perseverar na doutrina dos apóstolos, não na doutrina moderna, não na doutrina de homens. Fala assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sexta-feira, sábado próximo, primeiro sábado do mês, a igreja vai ter o hábito, costume, voltamos celebrar a ceia. Celebrar a ceia do Senhor. Não é santa ceia. Muitos evangélicos falam a santa ceia. A ceia não é santa. É ceia do Senhor que a Bíblia diz. A pessoa deve ser santo para participar da ceia. Santo quer dizer separado, consagrado, separado do mundo, separado do pecado. Então, aquela doutrina se encontra no versículo 38. Quer ver? Para trás aqui, E disse-lhe Pedro, olha bem, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Arrepende. Quando uma pessoa arrepende, ele é batizado, ele seja batizado no nome de Jesus. Esse é o batismo no Espírito Santo, batizado no nome de Jesus. Jesus Cristo, ele é um novo nascimento, batizado na morte de Cristo. Então, voltando aqui, na comunhão, no partir do pão, versículo 42. Jesus e seus ensinamentos. Seguir Jesus e os ensinamentos de Jesus a respeito da sua pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus como um homem, mas um homem divino, Cristo, um homem ungido de Deus, a respeito da sua pessoa e a obra dele, redentora na cruz, e nas orações, que era uma igreja de oração. Vamos continuar agora no 9 aqui, no versículo 9 do capítulo 6 de Atos. Levantaram-se alguns libertinos, nós lemos aquele dia, mas não explicamos. Libertinos e dos sirineus e alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. Então, libertinos, que eles tinham sido libertos. Eles tinham sido libertos, porque ele estava preso, que aqui indica judeus que foram tomados como escravos de Roma, dos romanos de Roma, ou de algumas partes, outras partes do Império romanos, mas agora foram postos em liberdade. Em consequência, eles retornavam a Jerusalém e tinham uma sinagoga em Jerusalém, ou mais, por aí, mais sinagogas, várias, e dos sirineus e alexandrinos, e que eram da Cilícia, da Ásia. Um grupo de judeus da sinagoga de Jerusalém, e começava a disputar com Estevão. E Paulo era conhecido na época como Saulo. E Paulo não era ainda convertido. Paulo era Saulo. Vem de Saul, Saulo. Conhecido como Saulo. Ele era o líder, lutador contra Estevão.
E é provável que ele tinha que ver com a sinagoga que pertenceu à Cilícia, já que Tarso, a cidade natal de Paulo, Paulo de Tarso, estava naquela região. Versículo 10. E não podia resistir, olha só que falando de Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Se fosse Paulo que encabeçasse a disputa contra Estevão, teria sido mais interessante, mas não era. Ao tomar em conta que Paulo era a esperança dos fariseus naquele tempo. Eles consideravam-lhe por haver possuído um grande conhecimento da lei. A diferença é que Estevão era cheio do Espírito Santo, com sabedoria. Então, subornaram, ao versículo 11, então subornaram uns homens, quer dizer, compraram, pagaram dinheiro. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles pediram para a turma subornar, para eles confirmar. Eles planejaram muito bem, bem planejado, e formaram um plano juntos que não tinha validez. Sabe, tem muitos planos que a pessoa faz para o mal. O plano que faz para o bem, ele tem validez, ele vai avante. Se você fazer o plano para o bem, você faz um plano para o bem, bem para as coisas espirituais. Mas se você faz um plano mal, ele não vai adiante. E aí, e tinha alguma verdade, nem verdade alguma, para que dissessem: ouvimos uma mentira. Estava pedindo para eles conferir, para eles sustentar. Aí nós ouvimos eles proferir, ele falar palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Refere-se às mentiras que disseram, e seguiram dizendo com respeito a Estevão. Inventaram mentira. Hoje a mentira, o falso testemunho, derruba qualquer caráter de pessoa. Mentira, falar mentira. E investindo contra ele, e arrebataram, tiraram ele, e o levaram ao conselho. Refere-se ao ato de conseguir permissão do Sinédrio para deter Estevão, que precisamente eles o fizeram, queria prender ele. 13. E apresentaram testemunhas falsas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Então eles já falaram aqui, ó, este homem, eles apresentaram testemunhas falsas. Testemunhas falsas tem em todo o tempo, toda época, em todos os lugares. Testemunha falsa. O que mais tem às vezes? Porque ouvimos dizer, eles falaram, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar. Está lá em Mateus 24, versículo 2. E mudar os costumes que Moisés nos deu. O que Estevão havia dito, é provável que eles apoiaram na acusação
sobre alguma aparência de verdade. Então pregaram alguma aparência de verdade que Estevão tinha falado, mas totalmente distorcida. Às vezes você fala algo, alguma verdade, a pessoa torce aquela verdade, põe mentira, fica adulterada, aí complica tudo. Então a palavra de Deus não pode ser adulterada, não pode ser falsificada, não pode distorcer. Muito distorce o versículo, o texto e a Bíblia. Não podemos fazer isso. A propositamente não. Então quer dizer que ele distorcia o seu significado. Que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar. Provavelmente se refere às palavras ditas por Jesus no discurso do Monte das Oliveiras, e mudar o costume que Moisés nos deu. O costume da Bíblia ninguém deve mudar. Então nós temos um costume, certos costumes que às vezes nós tomamos na igreja, nós temos que mudar. Se o costume não é um costume, um hábito, o costume que eu tenho, nós tem um hábito. Se vai ser um hábito bom ou é um hábito ruim, é um costume bom ou um costume ruim. Então precisa corrigir essas coisas. A doutrina ela é certa, ela é fiel, a doutrina é verdadeira. A doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, não é costume, é doutrina. Ela não deve ser mudada. Seguir a doutrina da salvação, a doutrina da fé, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser falsificada. Evangelho, quer dizer, boas novas, boas notícias, não pode ser falsificado. Ou é ou não é. Pregar um outro evangelho. Ensinar um evangelho que você precisa fazer algo para alcançar, atingir a salvação. É outro evangelho. Dizer que perde a salvação, pode correr o risco de perder. Não é o evangelho de Jesus. Não é boas novas. Não é. E certo que o costume tinha que ser mudado em consequência do Novo Testamento. O novo concerto. O primeiro concerto tinha um costume. Os costumes que eles tinham vários que eles tinham por costumes, por hábito. Quando tem um novo, você vai consertar. O Novo Testamento chama o novo concerto. Ele veio para consertar o que o diabo estragou. Veio consertar. Antigamente tinha aqueles costumes, aquele hábito de fazer o sacrifício. Fazer sacrifício. Hoje não. Hoje não tem sacrifício. Nós precisamos fazer sacrifício voluntário. Vamos carregar a cruz de Cristo. Se é o sacrifício para a gente ir para a igreja, irmãos, às vezes precisamos de fazer sacrifício, mas não para salvar a nossa alma. Fazer um sacrifício, sofrer um pouco, para poder cultuar o santo nome de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para louvá-lo. A igreja está na terra, ela não está à toa, não é por acaso. A igreja é de Jesus. Aqueles discípulos apóstolos já partiram tudo, mas deixou um manual para nós seguirmos. Todos os membros, o possível que pudesse, deveria estar presente. Sacrifício. Esse sacrifício voluntário agrada a Deus. Deus se agrada. Não, eu vou na igreja para mim buscar salvação. Aquele que não tem Jesus, ele vai na igreja, não é que vai buscar salvação na igreja, vai buscar a salvação que é pregada na igreja, falada de Jesus. Então, no versículo 15, então, todos os que estavam assentados no conselho, que no sinédrio, fixando os olhos nele,
viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eles olharam fixamente, concentrado, firme, com o propósito e alguma razão. Vamos olhar bem. Irmãos, você não olha bem para o rosto de uma pessoa, vai questionar alguma pessoa. Quando o juiz olha, a pessoa vai olhar para ver se a pessoa, se olha bem para a pessoa, se a pessoa está falando a verdade, ou a pessoa não está falando a verdade. Você olha, fica pensando, a pessoa, o rosto dela mostra que está falando a verdade. Vira o seu rosto como um rosto de um anjo. Tem que ver com a glória do Senhor. Eles viram a glória do Senhor que resplandecia no rosto de Estevão. E nós devemos fazer que a glória de Deus, a glória do Senhor resplandece no nosso rosto. Vocês olham se aquela pessoa ele é um crente, pelo o que ele fala, pelo como ele vive, a vivência, o quanto ele tolera, então parecer como um anjo. Agora a defesa de Estevão no capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então ele começou a investigar Estevão a respeito das acusações. É assim mesmo que estão falando? E ele, Estevão, disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Com a intenção de dirigir-se à hierarquia religiosa de Israel, porque era a hierarquia religiosa. Os religiosos que crucificaram Jesus, os religiosos que perseguiram os discípulos, os religiosos que estavam atrás de Estevão, falso, religioso, religião de homem. Nós não estamos seguindo uma religião, podemos dizer assim. Cristo não é uma religião. Nós temos uma crença verdadeira, crença que crer, né? Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não somos uma seita, nós somos discípulos de Jesus. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, ele disse. Isso está em Gênesis capítulo 12. Não nos explica exatamente o que foi essa experiência, seja visível, ou que o Senhor tenha usado alguém para entregar a mensagem. O lugar exato naquela terra era Ur dos Caldeus, Gênesis 15, 7 também. Abraão não tinha filhos. Lembra que disse para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrar. Irmãos, fale isso para nós: sai da tua parentela, sai da religião. A gente está numa parentela, numa religião, a gente tem que sair. Para servir a Deus não tem nada que possa impedir. Sai. Falou para Abraão: sai da tua parentela, sai do local da sua casa. Todos nós devemos tomar uma decisão. Convida sim, devemos convidar. Devemos convidar esposa, convidar filhos. Se a gente não for convidar, vai convidar quem então? Se não convida os da casa, vai convidar os de fora. Quantas vezes eu falei para a mulher, assim, vamos, não obrigo meus filhos, vamos na igreja, hoje não sei o que. Quando já aconteceu isso?
Tem que animar, vamos na igreja para servir a Deus. Se nós não convidar a nossa família, nós vamos convidar quem? Precisamos convidar. É óbvio que sim. Versículo 13. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela. Olha aqui. E dirige-te para a terra que eu te mostrar. Deus, imagina só, Deus apareceu a Abraão. Onde que está isso, irmãos? Há muitos anos. Deus apareceu. Relacionado com um povo que adorava muitos ídolos. Muita adoração. Então nós devemos, o cristão, para poder servir a Deus, a pessoa, ele tem que se despir de todos os ídolos. O ídolo mais difícil de despir, de tirar, é o próprio eu. É a gente mesmo. Nada, nada, nada nesta vida deve ocupar o lugar de Deus. Nada. Lá em Hebreus, o apóstolo disse assim, lá em Hebreus capítulo 12: deixai todos os embaraços. Olha, e o pecado de que tão perto nos rodeia, olha. Então, às vezes, o cristão lhe arruma algum embaraço, que o embaraço ele pode tornar pecado, que o pecado fica perto, rodeia. Como um embaraço, algo que atrapalha servir a Deus. Um jovem, um casamento errado, atrapalha servir a Deus. Lá em Deuteronômio 28 fala de obediência. Se morar no campo, se for obediente a Deus, Ele vai te abençoar. Ele abençoa as tuas vacas, tuas crias. Ele abençoa os frutos do seu ventre. Fala lá que é os filhos. Fruto da terra. Se morar na cidade, é obediente a Deus, Ele abençoa o cristão aonde ele estiver. Se nós formos obedientes a Deus, aonde estiver, mas deve ser obediente. Aí é causa de bênçãos, não é causa de salvação. Para nós recebermos bênçãos, nós temos que ser obedientes, filhos obedientes ao Pai. Então ele disse aqui, em efeito diz que ele era adorador de ídolos também, Abraão. E dirige-te para a terra que eu lhe mostrar. Sai. Deus mostrou. E se cada um de nós ele fez, mostra. Sai dessa vida e segue a Jesus. Segue a Jesus. Aqui referindo-se à terra de Canaã. Ele olhando longe. E nós estamos seguindo olhando para onde? Para os céus. Para os céus. Novos céus e nova terra. Aí ele diz no 4: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para esta terra em que habitais agora. Terá pai de Abraão. Parece que ele morreu, tinha 205 anos. No capítulo 11 de Gênesis 31 e 32. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou na terra de Harã. De quase 1050, aqui fala entre parentes, 1050 quilômetros, 700 milhas ao norte de Ur dos caldeus. Ele ficou ali por uns 2 ou 3 anos. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para a terra em que habitais agora, a terra de Canaã. 5. E, falando de Deus, não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço para assentar um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele para a sua descendência,
não tendo ele ainda um filho. Quer dizer que Abraão, pessoalmente, nunca possuiu nada na terra de Canaã, exceto de menos a cova de Macpela, que foi usado como lugar de sepultamento para ele e Sara, Gênesis 23. Isso que ganhou. É o que nós vamos ganhar aqui também, irmãos, se nós não sair daqui. É lá, na terra que vai ser sepultado. Eu não sei se vou ser sepultado aqui, com certeza. Deus é quem sabe, né? Um dia vamos sepultar, isso podemos saber. O que temos aqui ainda não vai levar nada. Pode ter casa, pode ter carro, pode ter o que for. Leva a roupa do corpo se alguém vestir, senão não leva a roupa também. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência. Refere-se para Isaac de que, e não de Ismael, que é o irmão. Isaac. Gênesis 17, 19. Não tendo ele ainda um filho, para que tudo isso se cumprisse, Abraão e Sara devia ter um herdeiro, que ao final tiveram seu filho Isaac. Que de Isaac veio a descendência, Jesus Cristo, que é a natureza nossa divina. Que Ismael nasceu primeiro. Se a gente for analisar bem, a gente vive por lógica. Quem é que nasceu primeiro em nós? que nasceu primeiro em nós, né? Vem com ela. Oi? Nós já nascemos com ela. A natureza velha. Nós nascemos com ela, né? A primeira. E depois, a natureza divina, que eu costumo dizer, que os irmãos já ouviram, a natureza de Isaac. Nós vamos pôr os dois irmãos. Nós nascemos com a primeira descendente de Ismael. Perdido. E depois, Isaac. 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, quer dizer, no Egito, e a sujeitariam à escravidão, a maltratariam por 400 anos. Toda a duração da dispensação da promessa Abraão, Moisés, era de 430 anos. Êxodo 12, 40, Gálatas 3, 14, 17, e aos 400 anos, Gênesis 15, 13, e Atos agora 7, 6. Deve calcular-se da confirmação de Isaac como descendência quanto Ismael foi expulso. Então, a natureza divina deve expulsar a natureza velha. Expulsar, assim, que a natureza divina deve dominar. Deve dominar. Nós não devemos deixar a natureza velha nos dominar, porque ela domina, se deixar. Como é que faz para deixar ela dominar? É no alimentar a natureza nova, divina. É no alimentar da palavra de Deus. É ficar distante da Bíblia, distante da igreja. Só vai alimentar com porcariada, vamos dizer assim. Se ficar atrás de televisão, mesmo assistindo o programa evangélico, precisa ter cuidado, porque o diabo ele filtra em qualquer coisinha. Quando a gente conhece, você vê, você fala, bom, isso aí não. Você já tira fora. Vai que nos berianos. Escolhe o que é bom para aproveitar. O mal deixa, o que não serve. Então aqui nós vemos escravizado. E eu julgarei, 7, disse Deus, a nação
que os tiver escravizado, e depois disto sairão e me servirão. Então ele fala aqui do Egito, Êxodo 1 e 14:31. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Os filhos de Israel foram tirados da escravidão egípcia e foram para a terra prometida, a qual Estevão se refere como este lugar. Então nós hoje devemos pensar assim: ele tirou nós da escravidão egípcia, do mundo, do maligno, tirou nós de lá e trouxe nós para uma outra terra prometida, porque tirou nós de um caminho mau e pôs nós no caminho correto. Agora, nesse caminho, nós devemos prestar atenção como que nós estamos andando, agradando a Deus, procurar o máximo que nós podemos fazer. E assim gerou, o 8, vamos ler o 8 para aqui. E Deus deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó aos 12 patriarcas. E Deus deu-lhe, quer dizer, a Abraão, o pacto da circuncisão. Pacto, o concerto, aliança, refere-se ao convênio abraâmico, de Gênesis 12, 1, 3, 17, 9 e 27. E não o convênio mosaico da lei, que continuava com a circuncisão, mas que não a originou. E assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Então aqui expressa que seus filhos eram os 12 chefes das tribos de Israel, e os que ficaram abaixo ao mesmo convênio da circuncisão. Hoje não estamos debaixo da lei da circuncisão, que faz, aquele tempo, Jesus foi circuncidado. Jesus, ele não deixou, ele cumpriu, ele não deixou nem um tio e nem um jota da lei sem cumprir, ele pagou tudo. Jesus foi circuncidado. E nós, a circuncisão era o 8º dia, era uma cirurgia que fazia o prepulso. E hoje tem que ser circuncidado o coração, a cirurgia nossa é no coração da alma, tem que fazer um corte, tirar o câncer maligno, fazer uma cirurgia, um transplante de coração, o coração da alma, tirar o mal e colocar o coração bom. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, coração mole, um coração sedento, um coração humilde. Tira o orgulho do coração, o orgulho que impede Cristo entrar no coração da pessoa, é orgulho. Não é só rico que é orgulho, porque tem dinheiro, tem muito bem, não. O orgulho do eu. Não quer deixar Cristo entrar de verdade e usá-lo. Então, é isso. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar aqui sexta-feira, se Deus permitir.